Olá, pessoal. Estamos começando o Direito Constitucional com Paulo Ricardo Schier. No nosso programa de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de direitos fundamentais e a distinção entre direitos fundamentais do catálogo e direitos fundamentais fora do catálogo. Em princípio, esse deveria ser um tema de relativa simplicidade, mas é impressionante como, às vezes, nós encontramos muitas pessoas fazendo confusão no que tange com o conceito de direitos fundamentais, que tem uma importância capital, afinal de contas, né? Como são direitos aqui de todos os cidadãos, como são direitos dotados de uma universalidade, todo mundo devia ao menos ter alguma noção do que estamos tratando quando falamos desses direitos fundamentais. Para que então a gente possa se situar um pouquinho, vamos lembrar o seguinte: para a ordem jurídica, para o direito constitucional, qual é a importância de nós tratarmos do conceito de direitos fundamentais? Ora, no programa passado eu comentei para vocês que os direitos fundamentais, eles se submetem a um regime jurídico especial de proteção, a um regime jurídico especial de realização. Vamos lembrar? Os direitos fundamentais exercem esse papel de centralidade dentro do sistema jurídico, desde a sua previsão ali como objetivo central da República Federativa do Brasil, lá no preâmbulo. Além disso, os direitos fundamentais no contexto da Constituição, eles possuem uma topografia privilegiada, estão definidos desde o título 2 da Constituição. Além disso, o artigo 5º caput prevê que direitos fundamentais possuem uma inviolabilidade jurídica ou se submetem a uma ideia de inviolabilidade jurídica. E, claro, não de inviolabilidade fática, porque, na perspectiva fática, todos os direitos podem ser violados. Então, é um reforço aqui, essa inviolabilidade jurídica da proteção especial dos direitos fundamentais. Além disso, direitos fundamentais estão numa posição hierárquica privilegiada, não sem razão, eles são direitos constitucionais, logo possuem uma hierarquia constitucional inerente à supremacia da Constituição. Esses direitos são direitos preferenciais, né, por conta da noção de prevalência dos direitos humanos que é definida através do artigo 4º da Constituição de 1988. Existe em relação aos direitos fundamentais uma cláusula de abertura desse regime especial, ademais também a previsão de aplicabilidade imediata de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º, lembrando que a aplicabilidade imediata ela vale para todos os direitos fundamentais. Além disso, os direitos fundamentais, eles integram o rol das cláusulas constitucionais sensíveis, lá do artigo 4, inciso 7, integram também o rol das cláusulas pétreas e, por integrarem o rol das cláusulas pétreas, eles também se submetem ao regime jurídico especial de restrição, ou seja, se a gente não pode ter emenda constitucional que diretamente ou indiretamente venha a abolir direitos fundamentais, não pode também a lei diretamente ou indiretamente virá a abolir direitos fundamentais, e por isso que tem que ter preservação do núcleo essencial dos direitos fundamentais quando nós falamos de restrições legislativas desses direitos. Então, notem, se direitos fundamentais eles possuem essa nota diferencial aqui, isso faz com que eles mereçam receber uma adjetivação, porque eles são direitos que não se confundem com os demais. Eles são direitos aqui que estão num patamar diferente. Ora, se eles estão num patamar diferente, é bem por isso que eles ganham o adjetivo de fundamental. O fundamental aqui, a adjetivação, separa esses direitos daqueles direitos que nós consideramos como direitos
ordinários, os direitos comuns, que não têm essa previsão toda de cláusula pétrea, de aplicabilidade especial e assim por diante. Né? Lá no regime dos direitos ordinários, a lei posterior revoga a lei anterior que lhe é contrária, ponto final. A gente não fica discutindo essas questões aqui de proteção do direito que está sendo restringido. Logo, quando nós falamos que um direito é um direito fundamental, nós estamos falando, ele se submete a um regime jurídico especial de proteção, que é esse que nós acabamos de falar. Por isso que é importante tratar do conceito de direitos fundamentais. O primeiro conceito de direito fundamental, então, que eu quero trazer aqui para vocês, é o chamado critério topográfico. Também podemos chamar esse critério de critério procedimental deliberativo, ou então, de acordo com a denominação de outros autores relevantes, também falamos de critério do catálogo. De acordo com este critério de definição de direitos fundamentais, então, critério topográfico ou critério do catálogo, direitos fundamentais são todos aqueles assim definidos pela Constituição. Como assim? São todos aqueles que estão no título 2 da Constituição Federal de 1988. São todos aqueles que estão ali entre os artigos 5º ao 17. Simples. Então, algo do tipo, se nós queremos saber o que é direito fundamental, de acordo com esse critério, pega a Constituição, abre lá, opa, tá aqui, dos direitos e garantias fundamentais. Pronto, tudo que está ali dentro é direito fundamental. Tudo que está nesse catálogo, tudo que está nesse rol, nós vamos considerar como sendo direitos fundamentais. Simples assim. Esse critério é um critério bom? Eu vou sustentar daqui a pouco para vocês que sim, é um excelente critério para a definição de direitos fundamentais. Porém, ele sofre algumas críticas e nós precisamos ter consciência em relação a isso. A primeira crítica ao critério topográfico ou ao critério do catálogo é uma crítica que eu vou chamar de crítica material. A crítica material, ela diz o seguinte: ora, nem tudo que está no título 2 da Constituição de 88, ou seja, nem tudo que está dentro do catálogo de direitos fundamentais, é verdadeiramente um direito fundamental. Opa! E por que isso daí? Então, imaginemos, de repente a gente pode abrir o título 2, nós vamos encontrar o artigo 13, e o artigo 13, ele define que os estados e os municípios, se não me falham a memória, podem adotar armas e símbolos próprios. O que isso tem de fundamental para a vida de vocês? O que isso tem de fundamental para nós, enquanto comunidade? É uma questão que fica no ar. Então, normalmente, a crítica material vai falar, isso não é um direito fundamental. Ou então, se nós pegarmos algumas disposições do artigo 6º, 7º, 8º, que são dispositivos que tratam de direitos sociais, então ali vai ter previsão de sindicalização, de pagamento de contribuição para os sindicatos. E a crítica material vai falar, ora, isso daí não é fundamental, isso daí não é essencial para as pessoas. E, portanto, essa crítica material vai dizer assim, o que nós não conseguirmos identificar dentro do catálogo de direitos fundamentais que tenha um vínculo direto com a dignidade humana ou com o mínimo existencial, eu vou falar que esses direitos não seriam fundamentais. Então, portanto, a crítica material, ela desqualifica a jusfundamentalidade de uma série de direitos que estão ali definidos no título 2, dizendo nem tudo que está lá está vinculado com a dignidade humana ou está vinculado com o mínimo existencial. Nem tudo que está lá efetivamente é fundamental. A segunda crítica
ao critério topográfico é a crítica da cláusula de abertura. Nós vimos, tanto no programa passado, quanto relembrando no início do programa de hoje, que os direitos fundamentais se submetem a uma cláusula de abertura. Ou seja, existem direitos fundamentais, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, fora do título 2, fora do catálogo. Ora, se eu digo que direitos fundamentais são os que estão no catálogo, então como é que eu vou definir direitos fundamentais fora do catálogo? Esse critério furou, né? Se eu falar que direitos fundamentais são os que estão no catálogo, e o próprio catálogo diz que tem direitos fundamentais fora daqui, então o critério topográfico ou o critério do catálogo não funcionaria direito. Muito bem. Então, será que, por causa dessas críticas, nós podemos dizer que o critério topográfico é ruim? Neca. Não. O critério topográfico, apesar das críticas, continua sendo um critério legítimo e continua sendo um critério seguro para nós definirmos o que são os direitos fundamentais. Por que isso? Porque, em primeiro lugar, no que tange com a crítica da cláusula de abertura, né, essa crítica ela não nega que tudo que está dentro do catálogo seja direito fundamental. Ela só diz que este critério não serve para identificar os direitos fora do catálogo. Mas, então, tudo que está dentro do catálogo continua sendo direito fundamental. Essa crítica apenas vai nos mostrar o seguinte: nós precisaremos de um outro critério, que não o topográfico, para identificar direitos fundamentais fora do catálogo, ou seja, fora do título 2. Então, não me pareça que essa seja uma crítica matadora. Ela simplesmente vai exigir um critério adicional para a identificação de direitos fundamentais fora do catálogo. Em relação à crítica material, me parece que também ela é uma crítica relativamente débil. Por quê? Ela é carregada de um forte subjetivismo e também de uma forte carga ideológica, principalmente individualista, principalmente liberal. Por quê? Porque os critérios materiais para a gente dizer o que são ou o que não são direitos fundamentais nem sempre são muito claros. Não só isso. Se nós fizermos um passeio pela doutrina, pela produção acadêmica em relação a conceitos materiais de direitos fundamentais, nós vamos encontrar sim um relativo consenso no que tange com o critério material da dignidade da pessoa humana, só que a compreensão em relação ao que é a dignidade da pessoa humana não possibilita um consenso forte. Então, ainda que exista o consenso de que a dignidade da pessoa humana é um parâmetro, em relação ao conteúdo da dignidade humana, o consenso ele já não é tão forte. O que significa dizer, então, que fica uma abertura de subjetivismo para a gente fazer essa análise em relação ao que é direito fundamental, o que não é direito fundamental dentro do catálogo. Então, essa crítica material aqui, ela é subjetivista, ela permite uma série de manipulações. Além disso também, os critérios materiais, né, quando eles vêm fazer essa crítica ao critério do catálogo, normalmente eles são lançados com o objetivo de negar a jusfundamentalidade dos direitos sociais. É isso mesmo. A ideia normalmente funciona para olhar os direitos sociais, vamos pensar, para dizer assim, olha, o direito ao salário é um direito fundamental, porque a pessoa precisa receber salário para poder sobreviver, comprar comida, para ter moradia e assim por diante. Mas o 13º salário não é essencial. Está dentro do catálogo, mas não é direito fundamental.
ou a proteção contra a despedida arbitrária não é direito fundamental. Por quê? Porque ela não é essencial para a nossa vida. Assim como o direito à participação nos lucros, embora esteja no catálogo, não seria um direito fundamental, porque não está diretamente vinculado com a dignidade da pessoa humana. Perceberam, meus amores, o que isso significa? Significa que o critério material sempre é usado, ou sempre não, normalmente é usado com esse objetivo de desqualificação da jusfundamentalidade dos direitos sociais. E os critérios materiais também aqui, né, principalmente vinculado à dignidade da pessoa humana, eles tendem a afirmar que, fora do catálogo, existem apenas direitos fundamentais individuais. Dificilmente, e eu vou voltar nesse ponto num momento posterior, nós vamos conseguir aqui, pelos critérios materiais tradicionais, identificar direitos fundamentais fora do catálogo que sejam direitos sociais, que sejam direitos coletivos, que sejam direitos políticos e assim sucessivamente. Então, esse critério material, ou essa crítica material, na verdade, ela é problemática, ela é uma crítica débil. Muito bem. Então, como é que nós podemos sustentar a legitimidade do critério topográfico? Como é que nós podemos sustentar a legitimidade do critério do catálogo? Será que é por um simples acidente? Acidentalmente esses direitos fundamentais foram parar dentro do título 2, e daí, confiando nesse acidente, nós vamos dizer, então, tudo que está ali é direito fundamental? Não é disso que se trata. O que confere legitimidade ao critério do catálogo está vinculado mais ou menos à seguinte ideia. Quem tem legitimidade para dizer o que é fundamental para você? Você mesmo. Opa, bati no microfone. Volta. Quem tem legitimidade para dizer o que é fundamental para você? Você mesmo. Se eu falar para você que é fundamental comer caviar todo dia, você vai falar, não, para mim isso não é fundamental. Quem diz o que é fundamental para mim sou eu. Muito bem. Então, quem tem legitimidade para dizer o que é direito fundamental dentro de uma comunidade é a própria comunidade. Isso porque nós estamos falando aqui de um Estado que se funda na ideia de soberania popular, galera. Não sem razão a ideia de soberania popular. Ela é um fundamento da República. Perceberam? Além disso, então, porque nós estamos falando de soberania popular, nós temos que reconhecer, então, que a competência para dizer o que é fundamental dentro da nossa comunidade é do poder constituinte originário. E ele decidiu quais são esses direitos e colocou esses direitos dentro do título 2. Nós podemos criticar, nós podemos não gostar, porém, quem tinha competência para decidir soberanamente, assim decidiu. Logo, vamos aceitar a legitimidade da manifestação do poder constituinte originário, que é quem tinha competência. Ademais, os direitos fundamentais foram decididos através de um procedimento deliberativo democrático, com ampla participação popular, com ampla publicidade e com oportunização de críticas e debates. Logo, eles são o produto de um procedimento deliberativo, democrático e legítimo. Isso reforça a legitimidade da decisão tomada pela Assembleia Nacional Constituinte sobre quais são os direitos fundamentais. Sacaram? Ok. Então, não temos dúvida. Tudo que está dentro do título 2 da Constituição é direito fundamental. Gostemos ou não, concordemos ou não,
porque isso decorre da decisão da Assembleia Nacional Constituinte, isso decorre de uma decisão de quem tinha competência para tomar essa decisão, isso decorre de uma legitimidade proveniente de uma deliberação democrática, legítima, pública, com ampla participação popular, num cenário de liberdades, digamos assim. Logo, a gente tem que aceitar o que está dentro do catálogo de direitos fundamentais é direito fundamental. E agora, então, em relação à crítica da abertura, como é que a gente vai resolver esse problema? Bom, eu resolvi que tudo que está no catálogo é direito fundamental, mas o artigo 5º, parágrafo 2º fala que existem direitos fundamentais fora do catálogo. Opa! Para identificar direitos fundamentais fora do catálogo, tanto estejam eles na própria Constituição, ou seja, direitos fundamentais fora do catálogo no texto constitucional, ou identificar direitos fundamentais fora do catálogo no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, aí eu vou precisar de um critério diferente. E esse critério, então, como eu disse para vocês, é um critério material. Qual o critério material que nós utilizamos para identificar direitos fundamentais fora do catálogo? Bom, 11 em cada 10 constitucionalistas vão dizer que esse critério é a vinculação com a dignidade da pessoa humana. Isso mesmo. Há um relativo consenso, não é nem relativo, há um forte consenso aqui, de que direitos fundamentais, fora do catálogo, são aqueles diretamente vinculados com a proteção e realização da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Ponto. Gente, o que eu quero deixar claro na cabecinha de vocês, então, é o seguinte. Quando a gente dá esse tipo de resposta, que direitos fundamentais fora do catálogo são aqueles diretamente vinculados com a dignidade da pessoa humana, essa resposta tem um sentido metodológico muito forte. Na verdade, quando a gente dá esse tipo de resposta, a gente está querendo criar um ônus argumentativo em relação aos direitos fundamentais. Como assim, professor? Assim, ó, não basta que o intérprete, de forma leviana, olhe um direito fundamental qualquer, encontre um direito fundamental qualquer fora do catálogo e diga assim, isso aqui é direito fundamental porque está diretamente vinculado à dignidade humana. Tipo, por exemplo, construir usina nuclear está diretamente vinculado com a dignidade humana. Eu posso falar qualquer loucura. Direito a não ficar mais do que 15 minutos na fila do banco. É direito fundamental. Portanto, a ter um atendimento rápido e célere no banco. Por quê? Porque ficar mais do que 15 minutos na fila do banco fere a dignidade humana. Isso teve uma decisão de um tribunal aqui no Brasil que falou exatamente isso. Direito fundamental a não ficar mais do que 15 minutos na fila do banco? Direito fundamental a ter um atendimento célere no banco? Uau! Então, a imaginação do pessoal vai longe. E se nós aceitarmos, portanto, uma simples referência leviana à dignidade humana, qualquer coisa, arbitrariamente, poderá virar um direito fundamental. Por isso que eu disse que essa resposta tem um sentido metodológico. Ela cria o quê? Um ônus argumentativo. Se nós queremos, então, dizer o que é um direito fundamental fora do catálogo, nós temos que, primeiro, identificar o direito fora do catálogo. Segundo lugar, nós temos que definir esse direito fora do catálogo. Terceiro lugar, nós temos que dizer qual que é a nossa concepção de dignidade humana. E, na sequência, a gente vai dizer como que esse direito fundamental que eu defini está protegendo a dignidade humana naquela concepção que eu trouxe. Então, aqui, essa ideia, este conceito material, ele propõe o como se deve dar a argumentação. A argumentação, ela deve se dar
de uma forma referida à dignidade humana e de uma forma que a argumentação seja coerente e que o vínculo do direito que eu estou querendo sustentar como sendo um direito fundamental, fora do catálogo, tenha uma relação coerente também com essa construção de dignidade humana que eu fiz. Perceberam? Vou citar dois exemplos. Em primeiro lugar, a professora Adriana Schier, na sua tese de doutorado, ela defende que existe um direito fundamental ao regime jurídico do serviço público. O que isso significa? A Constituição prevê o que nós chamamos de prestação de serviço público adequado. E o que significa o tal do serviço público adequado? É o serviço prestado de forma universal, contínua, gratuitamente ou mediante cobrança de tarifas módicas. Dentre outras características, essas são as características principais. A professora Adriana diz, então, esse regime jurídico de universalidade, gratuidade ou modicidade de tarifa é direito fundamental. Vamos entender o raciocínio dela? O raciocínio é o seguinte: gratuidade ou modicidade de tarifa de inúmeros serviços públicos é algo indispensável para que nós possamos garantir, eu ia falar garantamos, para que nós possamos garantir o direito à vida, o direito à integridade física e a própria dignidade humana, não é isso? Imagine se não existisse serviço público de saúde gratuito, ou se eventualmente o serviço não tem serviço público de saúde gratuito, então o serviço ele não tivesse tarifa módica. Isso implicaria negar a possibilidade de sobrevivência para a imensa maioria das pessoas que vivem nesse país. Perceberam que a modicidade da tarifa, então, ou gratuidade de determinados serviços aqui, no caso desse meu exemplo, falei de saúde, é algo fundamental de verdade, porque está vinculado com a dignidade humana e eu consigo demonstrar isso, está vinculado com dimensões existenciais. Eventualmente eu poderia fazer esse raciocínio para falar que, inclusive, a modicidade da tarifa da telefonia celular móvel, considerando que a imensa maioria da população brasileira de classe baixa usa telefone celular pré-pago, é o que as pesquisas mostram, também deveria ter uma tarifa módica. Por quê? Porque é o acesso ao telefone celular que permite que o cidadão da periferia possa chamar a polícia, o corpo de bombeiros, o SAMU, seja lá quem for, em situações limites ou situações limítrofes em que sua saúde, a sua vida esteja em risco, ou até mesmo para que possa exercer a cidadania. Sacaram? Então vou poder falar, olha aqui, eu consegui demonstrar coerentemente o vínculo desse direito com a dignidade humana, com o mínimo existencial. Então eu vou falar, isso é um direito fundamental fora do catálogo. Eu podia fazer esse exercício aqui com universalidade, podia fazer esse exercício aqui com continuidade também da prestação de serviço público, não precisamos ir além. Só queria que vocês entendessem esse raciocínio. Outro exemplo típico, essa discussão sempre aparece. Quando nós falamos de maioridade penal, não está dentro do catálogo de direitos fundamentais. Então a gente olha isso e diz assim, será que é um direito fundamental a maioridade penal? Então qual que é o exercício que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar o que é dignidade humana, o que eu considero, que conteúdo eu atribuo para a dignidade humana. Daí eu vou ter um ônus argumentativo de definir o que é maioridade penal. E agora vem um exercício complexo. De que forma a maioridade penal ela protege a dignidade humana?
Isso é um ônus argumentativo. E vou ter que ter um outro ônus ainda. Eu vou ter que provar argumentativamente que o número 18 é um número mágico para proteger a dignidade humana. Por que o número mágico para proteger a dignidade humana é 18 e não 21 e não 25 e não 14, 16? Né? Qual que é a mágica do 18 com a dignidade humana? Então a gente não pode fazer aqui uma simples referência e falar, não, é claro que a maioridade penal protege a dignidade humana. Ok, eu até concordo com isso, mas isso exige um ônus argumentativo bastante forte, bastante intenso. Então, como definimos direitos fundamentais fora do catálogo? Através desse processo de identificar direitos que possuam esse grau de vinculação com a dignidade humana, ou com uma vinculação direta, conforme preferem alguns autores, com a dignidade da pessoa humana. Entenderam? Então, nós estamos criando procedimentos argumentativos com uma pauta específica. A pauta é a Constituição. A pauta é a dignidade humana, nesse caso aqui. Então, é uma argumentação não simplesmente moral, não é uma argumentação que se dá exclusivamente no plano valorativo. É uma argumentação jurídica, porque referida a uma pauta normativa colocada na própria Constituição, e é esse processo de argumentação onde a gente vai exigir coerência, a gente vai exigir, então, todo esse processo de construção é o que vai permitir disputabilidade intersubjetiva, é o que vai permitir controlabilidade na decisão sobre o que é um direito fundamental. Porque daí eu vou falar, mas esse raciocínio que você fez aí não é coerente para dizer que é direito fundamental. Esse argumento para dizer que o número mágico para proteger a dignidade humana é o 18 é coerente ou não é coerente? Então a gente vai possibilitar aqui a disputabilidade intersubjetiva, a controlabilidade e, portanto, uma racionalidade na afirmação do que seja ou do que não seja direito fundamental. Perceberam? Entenderam? Além disso, existe um outro critério material para a definição de direitos fundamentais, que é o critério da equiparação. Se nós consideramos que tudo que está dentro do catálogo é direitos fundamentais, e agora não discutimos mais, vimos a força de legitimidade decorrente da soberania popular quando a gente faz essa afirmação, é isso que está por trás, né? Então, tudo que está dentro do catálogo é direito fundamental, bonito. Então, vamos lá. Tudo que está fora do catálogo e que seja equiparado àquilo que está no catálogo também será direito fundamental, pela mesma força. Como assim, prof? Simples, imaginemos a seguinte situação. A decisão da Assembleia Nacional Constituinte falou que existe um direito fundamental, a irredutibilidade do salário. Ora, se a gente pegar o capítulo da Constituição que trata da administração pública, vai falar da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos. Não está dentro do catálogo. É direito fundamental? Por quê? Porque a irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos está querendo proteger a mesma coisa, o mesmo objeto da irredutibilidade dos salários. Outro exemplo, o artigo 150, inciso 2, alíneas A e B da Constituição, quando fala de anualidade e anterioridade tributária, dizendo que a norma tributária não pode retroagir. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal afirmou é direito fundamental fora do catálogo. Por quê? Porque se equipara ao artigo 5º, inciso 36, que também trata da proteção da segurança jurídica, da estabilidade do direito, falando ali do ato jurídico perfeito, da coisa julgada. Perceberam? É a mesma ideia. Então, por equiparação, é direito fundamental. Uma vez eu escrevi um artigo falando que existiria um direito fundamental, ou que existe um direito fundamental, ao concurso público. Por quê? A contratação mediante concurso público ou mediante licitação quer garantir, ao mesmo tempo, o princípio da eficiência administrativa, para que se faça a melhor contratação, mas também quer proteger o quê? A igualdade do cidadão, que é direito fundamental. Então, o cidadão tem um direito fundamental à contratação mediante concurso público. Logo, essa forma de contratação é a forma de contratação
preferencial dentro do quadro de direito, dentro de uma democracia. Finalmente, um terceiro critério para a definição de direitos fundamentais, aqui, seria uma leitura ampliada da parametricidade trazida pela dignidade da pessoa humana. Como assim? Como é que eu sustento normativamente que a dignidade humana é o parâmetro central? Eu vou dizer, assim, independentemente das opções axiológicas, né? Eu vou dizer, é porque a dignidade humana é um fundamento da República. Bonito. Agora eu pergunto, a dignidade humana é o único fundamento da República? Neca, neca. Se a gente pegar o artigo 1º, tem outros fundamentos. Tem lá também a cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, a própria soberania. Perceberam? Então, aqui, o status normativo, a vinculação que a Constituição atribui à dignidade humana é a mesma que atribui aos demais fundamentos da República. Logo, eu poderia dizer que eu tenho direitos fundamentais fora do catálogo, ou que são direitos fundamentais fora do catálogo, aqueles que estão diretamente vinculados com a proteção da dignidade da pessoa humana, mas também aqueles que estão diretamente vinculados com a cidadania, ou com o pluralismo político, ou com os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e assim vai. Perceberam? Com essa ampliação da parametricidade material, o que vai rolar? Eu mais facilmente vou encontrar fora do catálogo direitos fundamentais de caráter social. Perceberam? Então, basicamente, esses são os critérios que nós utilizamos para definir direitos fundamentais. Não é tão difícil assim, né? Claro, nós poderíamos nos aprofundar nessa conversa. Ela suscita o debate, né? Essa conversa, esse debate suscita uma série de reflexões um pouco mais profundas até. Nós podemos dizer, por exemplo, aqui poderíamos trazer uma discussão de Carl Schmitt em relação ao que é matéria constitucional, o que não é matéria constitucional. Nós poderíamos aqui aprofundar a discussão em relação à dignidade da pessoa humana, o que é dignidade humana, quais são os parâmetros para a definição de dignidade humana, e será que a gente vai ter que usar dignidade humana numa concepção kantiana ou algum outro tipo de compreensão da dignidade humana? Perceberam? A gente poderia aprofundar esse debate. Afinal de contas, existem até autores que propõem outros critérios materiais. A gente encontra na doutrina conceitos do tipo direitos fundamentais são aqueles que protegem o homem cidadão, o homem indivíduo, o homem trabalhador. Só para citar um exemplo. Nós poderíamos aqui, eventualmente, nos aprofundar no critério da equiparação ou numa discussão se a ampliação da parametricidade material, ou seja, não só a dignidade humana, não pode gerar uma ampliação muito grande em relação àquilo que nós compreendemos como direitos fundamentais. Ora, e portanto, se tudo puder virar direito fundamental, nada é direito fundamental. Só que daí tem aqueles cuidados metodológicos todos que eu disse para vocês, né? A gente poderia aprofundar esse debate, até mesmo no que diz respeito à própria legitimidade do critério do catálogo. Eventualmente, se eu fundei ali na ideia de que quem tem competência decidiu, alguém poderia falar, poxa vida, mas isso tem um fundo muito positivista na afirmação desse conceito de dignidade humana. Mas daí eu parti também para soberania popular, mas a gente poderia debater várias coisas. Mas, contudo, todavia, entretanto, esse vídeo já ficou longo demais. E a ideia era só trazer aqui, então, o básico que você precisa saber sobre
conceito de direitos fundamentais. Nós vamos voltar a esse tema, principalmente por quê? Porque a partir desse conceito de direitos fundamentais e do reconhecimento de que existem direitos fundamentais fora do catálogo, então nós precisamos dedicar um momento de reflexão em relação aos chamados tratados internacionais de direitos humanos. Porque os tratados internacionais de direitos humanos, eles são recepcionados pela Constituição de 88, com uma hierarquia especial. Eles se equiparam aos direitos fundamentais, e os tratados de direitos humanos recepcionados antes da Constituição de 88, o que acontece com eles? Eles também passaram por uma transformação. Eles também têm uma nota de jusfundamentalidade. E a gente tem que discutir, então, essa questão dos tratados internacionais de direitos humanos. Prometo para um programa em breve. Até a próxima, pessoal. Fiquem bem.